muito brava. Mas eu já sou mãe. E eu não sou mãe de filho pequeno. Eu sou mãe de vocês. Eu sou mãe da casa. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo cristão. Se inscreva e acompanhe as principais novidades do universo gospel com um olhar baseado na palavra de Deus. Ana Paula Valadão pregou em sua antiga igreja, a Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E em certo momento, aos prantos e berros, Ana Paula desabafou e a transmissão ao vivo precisou ser interrompida. Confira. Eu tô muito brava. Mas eu já sou mãe. E eu não sou mãe de filho pequeno. Eu sou mãe de vocês. Eu sou mãe da casa. Eu sou mãe dessa cidade. Eu sou mãe dessa nação. Tem um baú de tesouro que eu enterrei aqui, de óleo caro, de perfume precioso. Tem as minhas cinzas aqui queimadas. E eu desafio qualquer pessoa que me questione, porque eu carrego essas marcas. O que é que estão fazendo com essa geração? Em entrevista a Israel Nascimento, o advogado e membro da Lagoinha Mariel Marra explicou os motivos dessa confusão envolvendo o processo de André Valadão, presidente da Lagoinha Global, contra seu cunhado, Felipe Valadão, que é pastor na Igreja Lagoinha Niterói, no Rio de Janeiro. Veja. As igrejas que optam por fazer parte da Lagoinha Global, obviamente, elas precisam seguir as direções da Lagoinha Global. É o que nós chamamos aqui de DNA, é o DNA da Lagoinha. O que é o DNA? A identidade visual, é a forma de executar determinado ministério, a quantidade de ministérios, é um certo padrão organizacional. Quem é contra isso, talvez não entenda que em cada casa tem um padrão. Na minha casa tem um padrão, na sua tem um padrão, tem regras, né? Se alguém opta em fazer parte da Lagoinha Global, tem que seguir as regras daquela casa. Eu, por exemplo, Israel, se eu for na sua casa, eu acredito que eu não vou poder chegar aí colocando o pé em cima da mesa, nem pulando com o sapato em cima da sua cama. Tem regra, né? Eu chego na sua casa, eu tenho que seguir as regras da sua casa. Se eu for hospedado na sua casa, eu vou ter regra para sair, ter regra para chegar, né, para entrar. Então, todo lugar tem regra. E na Igreja Batista da Lagoinha, nós temos uma regra, e nós chamamos isso de DNA. Toda Igreja Batista da Lagoinha, não importa onde ela esteja, ela tem a sua administração própria, né, o seu próprio CNPJ, mas ela tem que aderir às regras da Lagoinha Global, né? A convenção da Lagoinha Global serve para trazer uma certa ordem e um certo padrão. Agora, um ponto curioso, as Lagoinhas no Rio, essa regional, ela sempre foi um ponto de interrogação dentro da administração da Igreja Batista da Lagoinha. Por quê? Porque sempre, desde o início, eles tiveram uma identidade visual própria. Eles faziam coisas que não tinham em outras lagoinhas. Era uma liberdade, era um privilégio, vou chamar de privilégio, porque outras lagoinhas não tinham esse privilégio. Era um privilégio que somente o Felipe Valadão tinha. Se um pastor lá do interior de Minas quisesse fazer coisas diferentes que não tinham em outras lagoinhas, ele não poderia. Agora, o Felipe Valadão sempre pôde. Identidade visual diferente, coisas diferentes, embora ele ainda mantesse a mesma linguagem, uma certa semelhança com o que era feito na Lagoinha como um todo, né, na instituição como um todo, na Lagoinha Global como um todo, haviam muitas coisas que eram próprias, específicas das Lagoinhas do Rio, e isso sempre foi
desde antes dessa transição do pastor Márcio com o pastor André. O que se poderia fazer? Tinha a bênção no pastor Márcio, e isso realmente na contestação, conforme a gente viu, né, na contestação, isso é verdade. O pastor Márcio sempre abençoou Lagoinha, Niterói, as Lagoinhas no Rio, e deixava ser dessa forma, porque conforme eu falei, o pastor Márcio sempre foi muito conciliador. E eu até acredito também que o que ele poderia fazer? Era um genro dele, casado com a filha dele, né? Não tinha como contestar, obrigar. É uma situação muito difícil, porque envolve família. Toda essa ordem, né, que existe dentro da Lagoinha, para que não chegue qualquer um, faça o que bem entenda, né? Porque ficaria muito estranho você ir para uma Lagoinha, lá fala X, tá? Até do ponto de vista teológico, tá, Israel? Lagoinha tem uma linha X, aí você vai para outra, tá falando o contrário da outra. Então, para não acontecer esse tipo de situação, não que eu seja contrário a divergências teológicas, de forma alguma, até porque dentro de Lagoinha isso aí é muito tranquilo. Mas há que se ter um cuidado, há que se ter uma identidade, né? E tudo isso aí é pensado. Agora, sempre Lagoinha, as Lagoinhas no Rio e a Lagoinha em Niterói, você vai ver que a logo dela sempre foi diferente da logo das demais Lagoinhas do mundo. É até importante a gente falar, Israel, o nosso comentário aqui é um comentário em cima de fato, né? Mas o mal-estar, a estranheza, ou até mesmo o escândalo que isso pode gerar para algumas pessoas mais sensíveis, não sou eu nem você que está gerando, não. Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos inverter a lógica da coisa, não, porque o que nós estamos fazendo aqui é comentando um fato que já é público. Inclusive, é importante dizer também que essa ação de reivindicação da marca, ela é uma ação pública, então não está sigilosa. Vamos dar como exemplo. Eu sou pastor, né, de uma igreja local, estou citando um exemplo, né, eu sou da Matriz, mas digamos que eu fosse pastor de uma igreja local. E sendo pastor de uma igreja local, eu decidisse que eu não quero seguir as diretrizes da Lagoinha Global e não reconheço o pastor André como presidente, né? E aí, quando eu digo presidente, não é só do ponto de vista formal, né? É seguir as diretrizes dele, ter lealdade e obedecer às diretrizes dele. Então, digamos que seja assim, né? Pastor Mariel, pastor de uma igreja local, que não quer seguir as diretrizes do pastor André e da Lagoinha Global. Qual que seria o correto? O correto seria, então, descer a placa da Igreja Batista da Lagoinha e colocar uma outra placa, né? Ou dar um outro nome, uma outra identidade, vou seguir um outro trabalho. E foi isso que o pastor Gustavo Bessa e a pastora Ana Paula Valadão fizeram. Palmas para eles, correto. Não quiseram seguir debaixo da liderança, da direção da Igreja Batista da Lagoinha e criaram o próprio trabalho. Sob a direção de Deus, abençoados inclusive pelo pastor Márcio Valadão, mas está lá a igreja diante do trono. Corretíssimo, fizeram ali sem nenhuma confusão, é uma outra instituição, uma outra administração. Agora, fica estranho, sabe? Uma Lagoinha que fica ali como se fosse um apêndice, né? Uma Lagoinha que não é Lagoinha, uma Lagoinha que não segue as diretrizes do pastor presidente. Mas o nome Lagoinha certamente não pertence ao Felipe Valadão. Então ele não pode usar esse nome. E já que ele não quer seguir as diretrizes, que faça então um outro trabalho, siga com o nome dele uma outra coisa. Eu acho que para os membros, e é importante dizer isso também, não estou aqui atacando nenhum dos membros da Lagoinha no Rio de Janeiro, são os meus irmãos em Jesus e tá tudo certo. Aí, para eles, também não vai fazer diferença nenhuma. O trabalho vai continuar o mesmo, todo mundo ali servindo a Jesus e tal. É só mesmo para não gerar confusão, porque se o Felipe Valadão faz alguma coisa, se ele apoia um determinado político aí no Rio de Janeiro, por exemplo, e esse político gera depois um escândalo, esse escândalo não vai ser só para o Felipe, vai ser para a Lagoinha como um todo. Não é só a foto do Felipe, não, vai colocar do pastor André Valadão como se ele tivesse também endossando tudo que o Felipe faz.
Então é esse o grande problema, é o que está por trás, sabe? Se o Felipe quer seguir independente, ele já está abençoado pelo pastor Márcio, não vai deixar de ser genro do pastor Márcio, casado com a Mariana, tá tudo certo, mas segue o trabalho dele, que deixe claro para todas as pessoas que ele é uma coisa e a Lagoinha Global é outra totalmente diferente.